O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira passada, dia 25 de março. FMI aprova acordo com a Argentina para renegociar a dívida da gestão Macri. Pois é, o acordo, que havia sido negociado algumas semanas atrás foi aprovado pela diretoria executiva do Fundo Monetário Internacional. Isso na última sexta-feira, enquanto a gente gravava, por isso que até a notícia acabou ficando de fora. Lembrando que durante o governo Macri, nós tivemos um empréstimo de 45 bilhões de dólares, tá? Com o acordo, 9,8 bilhões de dólares ficam imediatamente disponíveis à Argentina, mas isso quer dizer então que a Argentina vai poder pegar o dinheiro e botar no bolso? Não, porque primeiro a Argentina vai usar esse montante para pagar 2,8 bilhões de dólares de dívidas que estavam vencendo, tá? O restante vai para as reservas do Banco Central, provavelmente para serem utilizadas para melhorar a situação cambial argentina, mas também para serem utilizados para pagamento de dívidas no próximo trimestre, tá? Então, assim, é um renegociamento da dívida que vai permitir a Argentina pagar outras dívidas em situações mais confortáveis, com menos juros. Lembrando que essa discussão sobre juros de dívida externa, isso ainda é muito sensível na Argentina. Claro, ela seria sensível em todo e qualquer país. Vamos lembrar Brasil dos anos 1980, América Latina dos anos 1980, mas Brasil nos anos 1980 com aquela dívida impagável que foi herança da ditadura militar, dos empréstimos contraídos durante a ditadura. E, no caso argentino, nós tivemos, nas últimas 2 décadas, toda a discussão sobre os chamados fundos abutre, o, entre aspas, o calote da dívida argentina. Então, você poder pagar a dívida em maneiras mais suaves, acaba sendo uma grande vantagem. Também na Argentina, uma matéria de hoje da Silvia Colombo, que já foi entrevistada aqui no Repertório, jornalista brasileira, mostrando sobre a situação dos veteranos argentinos da Guerra das Malvinas. Até porque amanhã, sábado, dia 2 de abril, teremos 40 anos do início do conflito. A gente não mencionou nas efemérides da semana passada, pedimos desculpas, nossa ouvinte argentina, inclusive Sara, ficou chateada com a gente pela omissão, mas o que acontece? Dando uma desculpa meio esfarrapada, como a guerra foi toda travada em 1982, a data que está no calendário é a data do fim da guerra, não é a data do início, mas de qualquer jeito a gente corrige aqui o erro. E ontem, quinta-feira, dia 31, o Ministério Público argentino acrescentou novos casos de abusos de soldados realizados por oficiais durante a Guerra das Malvinas. Tá? Um processo que está aberto desde 2007 e teve novos casos adicionados. E fica aqui a recomendação do Som das Torcidas, que eu gravei ano passado, sobre a Guerra das Malvinas, numa perspectiva a partir da arquibancada. E eu já aceitei um convite também de um outro podcast de história para falar sobre o conflito, mas isso é mais para frente. Ou como assim outro podcast de história? O que você está fazendo por aí? Está com projetos paralelos? Não, eu só sou um convidado. Entendi. Eu imagino que é um podcast de alguém cujo nome começa com I. Pois é. Pois é. E num país vizinho da Argentina, o Brasil, a justiça angolana condenou um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Honorilton Gonçalves, também conhecido como Honorilton da Universal e ex-vice-presidente da TV Record, condenado a 3 anos de prisão sob acusação de violência doméstica,
tá? Devido a toda aquela discussão sobre a Igreja Universal em Angola, incluindo aí casos de racismo, denúncias de racismo contra pastores angolanos, a denúncia de que religiosos locais realizassem vasectomias, tá? E também há eventuais desvios de verbas, desvios de recursos. O bispo Honorilton também vai ter que pagar 30 milhões de kwanzas, o que dá mais ou menos 313 mil reais, segundo a conversão feita pelo Gilberto Nascimento na sua matéria no UOL, para o religioso angolano Alfredo Faustino, e também 15 milhões de kwanzas a Jimmy Inácio. Tá? A gente falou um pouco mais desse assunto em programas passados, a gente falou de quando, por exemplo, o Crivella, né, foi nomeado como possível embaixador do Brasil na África do Sul, falamos da expulsão da Igreja Universal de Angola, então se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, visita lá esses programas anteriores. Notícia do último sábado, dia 26 de março. Irã afirma que acordo de exploração de gás entre sauditas e Kuwait é ilegal. Pois é, o que acontece? Nós temos um campo de gás, o campo de Arash, que fica no Golfo Pérsico. E esse campo de gás natural, ele envolve, né, as águas territoriais de Arábia Saudita, Kuwait e Irã. Tá? Fica bem ali perto da costa da Arábia Saudita, quando o Golfo Pérsico, né, se afunila. E, segundo estimativas, tem 20 trilhões, tá, de pés cúbicos de gás natural nesse campo. E qual é o protesto do Irã? A Arábia Saudita e Kuwait exploram o gás natural desse campo desde 2013 e anunciaram um acordo, tá, para intensificar de forma conjunta essa exploração. O Irã afirma que esse acordo é ilegal. Por quê? Porque como o Irã também é dono, entre aspas, do campo de gás natural, não pode ter um acordo de exploração sem que o Irã seja consultado, dizendo que isso está passando por cima dos direitos de exploração iranianos. A brincadeira que a gente já fez aqui algumas vezes no programa, quando a gente falou, por exemplo, da fronteira entre Venezuela e Guiana, é que um campo de petróleo, um campo de gás natural, ele é um fenômeno natural, ele não respeita as fronteiras criadas pelo homem. Então, a acusação é mais ou menos a seguinte, que nem quando perna longa, enfia um canudo ali, e aí ele consegue extrair todo o petróleo, todo o gás natural por um lado do canudo, né, e deixando o outro, normalmente era o hortelino, sem nada. Então, a acusação do Irã é essa, que Arábia Saudita e Kuwait vão poder, do seu lado do campo de gás, extrair todo o gás, e o Irã, então, seria prejudicado. Então, o Irã denunciou esse acordo e disse que vai tomar as medidas cabíveis, não descrevendo quais seriam essas medidas cabíveis, porém lembrando que o Irã tem que ser ouvido em qualquer acordo desse tipo. Ainda no Oriente Médio, no final de semana, tivemos, né, o Grande Prêmio de Fórmula 1 na Arábia Saudita, depois dos ataques dos Houthis, teve inclusive uma assembleia ali dos pilotos que demorou horas, que poderia inclusive suspender a corrida, né, mas não tivemos a suspensão. A coalizão saudita, no final de semana, também realizou ataques retaliando os rebeldes Houthis, porém, já no terça-feira, dia 29, depois desses ataques, né, de retaliação aos ataques Houthis que ocorreram na sexta-feira, a Arábia Saudita anunciou uma trégua durante o Ramadã, né, o período mais importante do Islã, né, que é quando Alá teria revelado o Alcorão ao profeta. Então, com o Ramadã, a Arábia Saudita anunciou uma trégua no último dia 29. E, finalmente, no Iraque, tá, teremos agora, no dia 6 de abril, a eleição indireta, né, para presidente do Iraque. Tá? Repito, a eleição é indireta, votam os parlamentares, né, no sistema parlamentarista, e tudo indica que o atual presidente, o Barham Salih, será reeleito, né, para o cargo. Porém, nessa semana, tá,
nós tivemos uma ameaça de boicote da votação, porque o voto ele já foi adiado 2 vezes devido à falta de quórum por essa ameaça de boicote. Então ele está previsto para o dia 6 de abril, porém nada garante que será realizado. Ainda no Oriente Médio, só que no domingo, dia 27 de março, Estado Islâmico reivindica autoria pela morte de 2 policiais israelenses. Semana passada, nós comentamos aquele ataque à faca realizado por um beduíno no sul de Israel. Um abraço para o nosso ouvinte Gil, né, que mora lá em Israel. E ele nos perguntou, por que vocês disseram que foi um ataque à faca e não um ataque terrorista? E a gente explicou que nós não tivemos nenhum grupo, nenhuma organização reivindicando o episódio como um atentado terrorista. Porém, nessa semana, nesses últimos dias, nós tivemos pelo menos outros 3 episódios de violência em Israel, tá? Sendo que um deles já teve reivindicação do Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico, que foi o que ocorreu em Hadera, tá? Quando 2 terroristas abriram fogo, tá? Numa cidade perto de Haifa, ao norte de Israel, deixando 2 pessoas mortas, outras 12 pessoas feridas, e os 2 terroristas foram mortos, tá? Pela polícia. Os 2 mortos eram policiais, inclusive, tá? Depois nós tivemos outro episódio, tá? Com ataques a tiros, tá? A partir de um carro em Bnei Brak, que é um subúrbio de Tel Aviv, né? Fica ali na grande Tel Aviv, né? Deixou 5 pessoas mortas e o terrorista foi morto. Por que eu digo terrorista? Porque ele teria ligação com a Jihad Islâmica, tá? Ele inclusive ele compartilhava materiais nas redes sociais e tudo mais. 2 dos mortos, inclusive, eram nacionais ucranianos, tá? E o movimento, né, da Jihad Islâmica não reivindicou o ataque, mas parabenizou o ataque, tá? Parabenizou o episódio. Depois, nós tivemos, ontem, dia 31, um homem israelense que sofreu um ataque com uma chave de fenda, tá? Numa parada de ônibus, num assentamento israelense na Cisjordânia, em Efrat, tá? E um civil israelense matou o atacante. Eu digo atacante porque nesse episódio de ontem ainda não há alguma reivindicação terrorista, tá? Então pode ser um criminoso comum, pode ser uma pessoa inspirada por questões terroristas, tá? E hoje nós ainda tivemos um homem palestino que foi morto por forças policiais israelenses em Hebron, que também fica na Cisjordânia, depois dele ter atirado um coquetel molotov, tá, contra o que, para mim, não ficou claro, se é uma viatura policial ou se é um posto policial. Então, vejam, nós tivemos essa sequência de eventos nas últimas semanas. O governo israelense afirma que pode ser possível que todos esses ataques estejam relacionados e que tenha uma onda de ataques, uma onda de episódios de violência justamente no Ramadã, né, pelo início do Ramadã. Lembrando que em anos anteriores nós tivemos diversos episódios de violência, especialmente em Jerusalém, no contexto do Ramadã, tá? Então nós tivemos pelo menos esses episódios na última semana, um deles já reivindicado por um grupo terrorista, outro muito provavelmente conectado a um grupo terrorista, e os outros 2 ainda incertos, tá? Talvez inspirados, talvez reivindicados, talvez não, como eu disse, ainda incertos. Então, infelizmente, é algo para se ficar de olho nas próximas semanas. Ao mesmo tempo, enquanto tudo isso aconteceu, no último dia 28, na segunda-feira, tá? O Yair Lapid, o ministro de Relações Exteriores de Israel e futuro primeiro-ministro israelense pelo acordo com o Naftali Bennett, recebeu no deserto de Negev, no sul de Israel, o Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, tá? O ministro de Relações Exteriores do Marrocos,
o ministro de Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, o ministro de Relações Exteriores do Egito e o ministro de Relações Exteriores do Bahrein, tá? Numa cúpula conjunta de países árabes, Israel e Estados Unidos. Tá? Falaram de cooperação econômica, de cooperação regional, um eufemismo para, né, o que a gente vai fazer em relação ao Irã, de forma conjunta, e também falaram de combate ao terrorismo. Tá? O Yair Lapid disse que a cúpula do Negev deve se tornar um fórum permanente, tá? Ou seja, uma ferramenta de diálogo permanente envolvendo esses países, eventualmente outros países ligados a esse contexto. Então é um esforço diplomático de Israel para criar um fórum permanente entre o país e alguns dos países árabes com quem Israel já normalizou suas relações. Por que eu digo alguns? Porque é notável a ausência da Jordânia nesse formato. Jordânia e Israel têm contatos permanentes, porém é uma relação que nos últimos anos deu uma azedada, até pelos eventos em Jerusalém, já que a Jordânia é a protetora, a garantidora dos locais sagrados muçulmanos em Jerusalém. Então, eu digo alguns, especialmente devido à ausência da Jordânia. Também no último final de semana, em referendo, Uruguai decide manter reformas liberais de Lacalle Pou. No último domingo, né, tivemos o referendo que votaria, né, para manter ou rejeitar os 135 artigos, né, da Lei de Consideração Urgente do dia 9 de julho de 2020, e o não, e aí, né, você explicou semana passada, né, que o não era para manter, o sim era para rejeitar, estava uma coisa meio esquisita, né? Mas o não venceu com 49,86% dos votos válidos. Em números absolutos, isso dá pouco mais de 22 mil votos. Tá? Também tivemos 5% de votos inválidos, 1% e pouco de votos em branco e 85% do eleitorado compareceu. Então, uma mobilização bastante grande. E não houve uma mudança substancial, né, em relação aos votos válidos comparado com o segundo turno das eleições presidenciais, mas mostra, né, que o país segue bastante dividido. Né? A distância ainda é muito pequena, né? E de acordo com o politólogo Diego Lujan, em entrevista à La Diária, ele disse que os que ganharam levaram consigo certa amargura, enquanto que os que perderam, eles têm um olhar para o futuro, né? Pensando, logicamente, nas próximas eleições presidenciais que ocorrerão daqui 2 anos. Né? Então, a votação em si foi uma vitória do governo, mas ao mesmo tempo mostra, né, que ele ainda não conta, né, com uma maioria absoluta. Né? O país segue bastante dividido, ainda também em relação a interior e capital. Né? Enquanto que um dos departamentos mais ao norte do país, na fronteira com o Brasil, Rivera, a distância do governo para a oposição aumentou. Na capital, você ainda tem uma predominância da Frente Ampla. Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última terça-feira, dia 29 de março. República Democrática do Congo torna-se parte da Comunidade da África Oriental. Pois é, né, parece, né, curioso, já que o Congo é um país da África... É um país da África Central, né, mas também na África Ocidental, e agora... Ele é banhado de leve pelo Oceano Atlântico, né? Daí ele vai crescendo em direção ao continente, né? Acaba sendo o coração da África, né? Exatamente. E agora, né, você mencionou, né, o Porto, então agora os países que são da África Oriental terão
por dentro do bloco, né, uma saída para o Atlântico, embora ainda não tenha completamente a infraestrutura física dessa conexão. Os países são Burundi, Quênia, Ruanda, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda e agora República Democrática do Congo, num bloco que representa cerca de 1/4 da população africana e, além de grande população, também uma grande parcela da economia, né, africana, e a economia do Congo é prevista para crescer na casa de 5,6% nesse ano. Infelizmente, nem tudo são boas notícias na nossa querida República Democrática do Congo, já que um helicóptero da missão MONUSCO das Nações Unidas caiu, né, no leste do país, deixando 8 mortos, 6 paquistaneses, um russo e um sérvio. Tá? Ainda não está confirmado, ainda não está determinado o motivo da queda. Se for uma queda devido a uma falha técnica ou se o helicóptero possa eventualmente até mesmo ter sido abatido. Tá? Até porque o grupo M23, né, que opera ali na fronteira com Uganda e Ruanda, também realizou nessa semana ataques contra quartéis, tanto em Ruanda quanto na República Democrática do Congo, tá? Deixando pelo menos 5 pessoas mortas. E a gente falou que o Quênia, né, é parte do bloco da África Oriental. A Suprema Corte do Quênia, nessa semana, emitiu a sua decisão e barrou as mudanças constitucionais propostas pelo presidente Uhuru Kenyatta, tá? Dizendo que elas não podem ser feitas pelo executivo, nem cabem ao judiciário. Elas têm que ser passadas e submetidas pelo parlamento, tá? E não podem ter alterações do executivo. Tá? As mudanças constitucionais, pela lei de 2020, têm que ser de autoria do parlamento, sem interferência do executivo. Tá? Então, a principal mudança, né, seria o aumento do parlamento, de 290 para 360 representantes, o que muita gente comentava que seria uma maneira do Kenyatta aumentar os seus apoiadores no parlamento, justamente, e também modificava as possibilidades de reeleição. Lembrando que nós tivemos, inclusive, nós tivemos conflitos nas ruas no Quênia em 2019, né, entre apoiadores e críticos do presidente Kenyatta. E, finalmente, um trem na Nigéria, tá, que liga Abuja, a capital, à cidade de Kaduna, ele foi atacado por um grupo que seria tanto de criminosos comuns quanto também de integrantes do Boko Haram. Tá? O trem tinha cerca de 900 pessoas, somando passageiros e tripulantes, e toda a tripulação foi morta durante o ataque e pessoas tiveram seus pertences roubados também. Ainda no continente africano, só que ao norte do Saara, na última quarta-feira, dia 30 de março, presidente da Tunísia dissolve o parlamento. Parece brincadeira de morto-vivo, né, Felipe? Então, o Kais Saied, ele havia suspendido o parlamento, né, em julho, né, do ano passado. E aí o que aconteceu? Em dezembro ele suspendeu a Constituição, né? Ele deu um autogolpe e concentrou todos os poderes em si. Foi isso que aconteceu na Tunísia no ano passado. E aí o que aconteceu? Os parlamentares, especialmente os opositores, né, nessa semana, realizaram uma sessão online, dizendo que, olha, o prazo da suspensão passou, então o parlamento está valendo. O prédio está lacrado, está ocupado por forças militares, então vamos realizar uma sessão online, tá? Dos 217 integrantes do parlamento tunisiano, 124 participaram, e desses 124, 116 anunciaram, né, votaram para desaprovar as medidas excepcionais por decreto presidencial. E aí, como consequência, o presidente foi lá e dissolveu de vez o parlamento e anunciou que os políticos que participaram dessa farsa para dividir o Estado, tá, palavras dele, não minhas, é claro, serão devidamente investigados. E o presidente do parlamento, Rached Ghannouchi, disse que
o presidente não tem autoridade de dissolver o parlamento, essa decisão é nula e contrária à Constituição. Lembrando que, novamente, o presidente já suspendeu a Constituição de qualquer jeito. Né? Então, basicamente, esses foram os novos capítulos nessa semana na Tunísia. Também na quarta-feira passada, só que no Paquistão, o premier Imran Khan perde apoios na véspera do voto de desconfiança. Pois é, o principal parceiro, né, da coalizão de governo, né, abandonou, tá, a coalizão, o movimento Muttahida Qawmi. Eles têm 7 parlamentares, tá, dos 342. E aí um dos nossos ouvintes pode pensar assim, mas 7 no universo de 342 já não é tanta coisa assim. A diferença é que quando você tem um voto de desconfiança, né, qualquer alinhamento partidário já conta. Então, agora, dos 342, a oposição já está na casa dos 163, tá? Então, você perder ali um parceiro, né, da sua coalizão, sendo que a maioria, né, a divisão é 171, né? Se você ouviu cliques no mouse é porque eu estava usando a calculadora para poder falar e fazer a conta ao mesmo tempo. Então, né, dá para dividir 342 por 2 de cabeça, dá, mas, né, fazer isso e falar ao mesmo tempo já é demais para o meu cérebro. Então, o Imran Khan já perdeu parte dos seus apoiadores de sua coalizão. Lembrando que ele sofre, né, o voto de desconfiança por 2 motivos. Primeiro, a oposição secular, né, acusa ele de corrupção, né, acusa o seu governo, né, de ser um governo corrupto, que gerenciou mal a economia. E também temos parte da oposição religiosa muçulmana, né, devido inclusive aos conflitos internos dentro do Paquistão nos últimos meses, sendo oposicionista, dizendo que ele persegue os partidos religiosos. Né? Então nós temos ali 2 oposições diferentes querendo a retirada dele do poder por motivos diferentes. O Imran Khan, num pronunciamento televisionado ontem, dia 31, disse que o Paquistão está sofrendo uma interferência estrangeira por parte dos Estados Unidos contra os interesses econômicos nacionais do Paquistão. Se isso é verdade ou não, ou se é retórica só ou não, não dá para cravar. Mas vamos lembrar, o Imran Khan intensificou a que já era grande aproximação entre Paquistão e China, tá? Então, essa retórica dele de que os Estados Unidos me querem fora é parte dessa coisa. Olha, a defesa dos interesses paquistaneses envolveria essa aproximação com a China, né, especialmente. Então, é a isso que ele está se referindo. Se é fato ou não, né, ele fala inclusive que teria recebido uma carta de ameaça do embaixador dos Estados Unidos. Também nessa semana, 6 soldados paquistaneses morreram no norte do país em um ataque do grupo local do Talibã, né, no norte do país. E no subcontinente indiano, nós tivemos pelo menos 50 pessoas feridas e 45 pessoas presas no Sri Lanka, depois de grandes protestos contra o governo por conta da crise econômica. No programa passado a gente falou, né, que entre aspas, o vestibular nacional do Sri Lanka foi suspenso pela falta de papel, tá? E aí tivemos protestos, os manifestantes tentaram entrar na residência do presidente, não é nem a residência oficial, Palácio de Governo, é a residência privada do Gotabaya Rajapaksa, tá? E por conta disso, hoje o governo declarou um estado de emergência, tá? Que vai permitir, segundo eles, maior diálogo com a apropriada insatisfação das ruas que se expressa, às vezes, por extremistas e opositores políticos. Né? Então, basicamente, aí, mais um cenário de crise no Sri Lanka. Abaixa o volume que lá vem Breaking News. Primeiro carregamento de alimentos entra no Tigray sob trégua humanitária. Pois é, um comboio de 20 caminhões
do Programa de Alimentos da ONU, né, entrou na região Tigray, tá, carregando aí toneladas, né, de ajuda humanitária para a região. São cerca de 500 toneladas de comida e suprimentos nutritivos, né, como aqueles alimentos pastosos, né, para pessoas que estão em situação já de desnutrição, tá? Então, e já que não podem situação... ingerir sólidos, né? Isso, exatamente. Então, foram 20 caminhões carregando 500 toneladas de alimentos e suprimentos nutricionais como parte da trégua que a gente comentou no programa passado.